Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que você está? Então, dando continuidade ao nosso estudo sobre radiciação, a gente já estudamos um pouco como fazer decomposição em fatores primos para encontrar a raiz. Hoje, dando continuidade, vamos estudar a raiz quadrada de uma fração, tá bom? É o que nós vamos ter. Primeiramente, você tem que lembrar que a radiciação tem essa estrutura, tem esse símbolo aqui que nós chamamos de radical, tá bom? Quem fica dentro do radical é o radicando. O resultado dessa operação é que nós chamamos raiz, quer dizer, raiz quadrada. É o resultado que a gente está dizendo. E aquele numeral que fica aqui dentro dessa localidade aqui nós chamamos de índice, tá bom? Quando não aparece nada no índice, ali tem o número 2. Por isso que quando fala raiz quadrada, não tem nada, ele é uma raiz quadrada. E na raiz quadrada tem o número 2, que é a operação inversa de um número elevado ao quadrado. Tá bom? Porque pode aparecer aqui um 3 quando é raiz cúbica, um 4 quando é raiz quarta, um 5 quando é raiz quinta e assim por diante. Não apresentou nada aqui no radical no lugar do índice, ali subentende que ele tem o número 2, estamos falando de uma raiz quadrada. O que é uma raiz quadrada? Vamos ver lá aqui em forma de fração. Raiz quadrada de 4 nonos. Ó, quando tem uma raiz quadrada de uma fração, não se preocupe, você vai procurar a raiz quadrada do número que está em cima, que a gente chama de numerador, e do número de baixo, que nós chamamos de denominador. Vamos para essa primeira operação, raiz quadrada de 4 nonos. O primeiro que você vai fazer é encontrar a raiz quadrada de 4. Qual a raiz quadrada de 4? É um número que ele vezes ele mesmo dá 4. Já sabe qual é, né? Isso mesmo, é o 2. 2 vezes 2 é 4, então raiz quadrada de 4 é 2. E de 9? Qual o número que ele vezes ele dá 9? O 3, muito bem. 3 vezes 3 dá 9, então é 3. Aí a resposta é somente isso aí, ó. Raiz quadrada de 4 nonos é 2 terços, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Raiz quadrada de 16 25 avos. Então não se preocupe. Primeiro vou procurar a raiz quadrada de 16 e depois procuro a raiz quadrada de 25. Qual a raiz quadrada de 16? Tem um número que ele vezes ele dá 16. Não é o 2, porque 2 vezes 2 é 4. Não é o 3, porque 3 vezes 3 é 9. E o 4? É o 4, né? Porque 4 vezes 4 dá 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Nós já procuramos o valor do numerador. Agora, o denominador. A gente sabe que é um número maior do que 4, porque 16 já é 4. Vai para o 25. Qual é o número que ele vezes ele dá 25? A gente, no nono ano, já deve saber disso, né, gente? Que é o número 5. Então, aí deu como resposta 4 quintos. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 25 é 5. Se der para simplificar isso aqui, você pode, mas nesse caso aqui ainda não é possível, tá bom? Vamos para mais alguns exemplos? Bora aqui, ó. Raiz quadrada de 49 centésimos. Novamente, você vai procurar a raiz quadrada de 49. A gente não já deve saber bem isso aí, né? Qual o número que ele vezes ele dá 49? Pensou? Se pensou no 7, pensou certo, viu? É o 7 mesmo. Porque 7 vezes 7, 49. Qual a raiz quadrada de 100? Qual o número que ele vezes ele dá 100? O 10, isso aí. Porque 10 vezes 10 é 100. Então, temos como resposta 7 décimos. Quer dizer, raiz quadrada de 49 centésimo é 7 décimos. Tá bom? Bora para a próxima? Raiz quadrada de 64/81 avos. Aí o que a gente vai fazer? Deduzir qual o número que ele vezes ele dá 64, porque é a operação inversa. Quem já sabe a tabuada já sabe que número é, né? Qual o número que ele vezes ele dá 64? O 8, né? Porque 8 vezes 8 é 64, então raiz quadrada de 64 é 8. E de 81? Tem um número que ele vezes ele dá 81, não tem? Quem é esse número? Se você pensou no 9, pensou certo, viu? É o 9 mesmo. Aí temos como resposta 8 nonos. Certinho? Bora para o próximo exemplo. Raiz quadrada de 100 225 avos. Aí eu vou deduzir o número que ele vezes ele dá 100. A gente já tem a resposta aqui em cima, né? Que é o 10. Tá bom? E de 225, professor? Ei, professor, aí pegou, né? E pegou mesmo, viu, gente? Eu acredito, eu como professor digo para você, até o 100 é bom, eu acho que você tem que saber, viu? Mas o número mais alto aí já
não tem essa necessidade. Com o tempo, lá no ensino médio, eu creio sim que você já vai estar dominando, sabendo de qual está tirada, qual é a raiz quadrada de 225. Então, o que a gente faz quando o número é alto? Vamos fazer o processo da decomposição em fatores primos, ou então por tentativa. É um número maior do que 10, tenta 11 vezes 11, 12 vezes 12 e assim por diante. Para a gente fazer a decomposição, lembra que a gente tem que conhecer os números primos. Vimos isso na aula passada, não foi? A gente tem que estar por dentro desses caras aqui, ó. Eu acredito que até aqui, gente, tá bom, viu? Você tendo isso aqui em memória, tá perfeito. Então, a gente vai fazer a decomposição usando esses caras aqui, começando pelo 2. Veja que 225 ele é ímpar, então ele não dá para dividir por 2, né? Sabe que dá por 3? Para isso a gente soma os algarismos aqui. Se a soma dos algarismos estiver na tabuada do 3, tem. Porque ele é divisível por 3. Então 2 e 2, 4 e 5, 9. O 9 não está na tabuada do 3? Então tá. Então ele é divisível por 3. E quanto será isso, hein? Vamos fazer continha para ver? 225 dividido por 3. Pega aqui o 22. 22 por 3 dá 7, né? 7 vezes 3 dá 21. Para 22, 1. Traz 1, faz 15. 15 por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. Para 15 está dando 0. Então, 225 por 3 está dando 75. 75 ainda divide por 3. Nós estamos aqui, tá vendo? Então, 7, 5, 12. Divide. O 12 não está na tabuada do 3, então eu coloco o 3 aqui, ó. Quanto é 75 dividido por 3? Vamos fazer continha aqui? 75 por 3. 7 por 5 dá 2. 2 vezes 3, 6 para 7, 1. Traz o 5. 15 por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15 para 15, 0. Ó, encontramos 25. Aí vem a pergunta. 25 ainda divide por 3? 2 e 5, 7. O 7 não está na tabuada do 3, né, gente? Então não divide. Então vamos para o próximo primo, que é o 5. 25 divide por 5, olha, gente, é uma regrinha de divisibilidade que a gente vê lá no 6º ano. Todo numeral que termina com 0 ou com 5, ele é divisível por 5. Então, 25 é divisível por 5. Quanto é 25 por 5? Fazendo continha, você vai encontrar o 5. E 5 por 5, que está dando 1. Qual o macetezinho prático, assim, para a gente bater em cima e ter a resposta? Se formar pares com o mesmo número, existe a raiz quadrada daquele número. Tá vendo? Formou um par com 3 e outro par de 5. Aí eu só pego esse cara e faço assim, ó. 3 vezes 5... 15, né? Então, raiz quadrada de 225 é 15. Eu tenho como resposta 10 quinzeavos. Se eu quiser simplificar aqui, eu posso, viu, gente? Ainda é permissível ainda, viu? Você que sabe. Mas deixando aqui já tá bom. Só vou simplificar para você ver como é que se faz. O 10, então, divide por 2. 10 divide por 2 mais o 15, não. Este divide por 3 mais o 10, não. Mas ambos dividem por 5. 10 por 5 dá 2. E 15 por 5 que dá 3. Simplificada, a resposta é isso aqui, tá bom? Colocou aqui, tá bom, e aqui já está numa forma simplificada. Continuando, vamos para os últimos exemplos de hoje, tá bom? Coloquei um número até um pouco mais pesado aí para você ficar mesmo fera. 25 quatrocentos-avos, olha aí. Primeiro que a gente vai fazer o quê? Calcular o de cima. O número de cima é pequenininho, né? Todo mundo já sabe. Qual a raiz quadrada de 225? Qual a raiz quadrada de 25? É 5, né? Porque 5 vezes 5, 25. E com a raiz quadrada de 400, professor? Bom, gente, a esse momento você já não é obrigado a saber isso aqui não, viu? Tá bom? Se por tentativa, você vai imaginar que eu não mais do que eu der, vai multiplicando até que chega lá. Mas o caminho melhor é fazer isso aqui, ó. Decompor em fatores primos, tá bom? E vamos fazer isso aqui, ó. 400, ele divide, começa sempre com esse primeiro aqui, viu, gente? Então, 400 por 2, ele é par e divide por 2, dá 200. 200 divide por 2, divide, que ele é par, que dá 100. 100 divide por 2, divide, que é a metade. É com a metade de 100, 50. 50 ainda divide por 2, divide, que dá quanto? 25. 25 ainda divide por 2... Olha, veja que não divide, porque o 25 é o número ímpar. Não divide mais por 2, vamos tentar por 3. 2 e 5, 7. A soma desses algarismos não está na tabuada do 3, então não divide mais por 3, mas divide por 5. Por que divide por 5? Porque todo número que termina em 5 ele é divisível por 5. 25 por 5 dá 5.
e 5 por 5 que dá 1. Para existir uma raiz quadrada desse cara aqui, é preciso formar pares com o mesmo número. Um par com 2, outro parzinho com outro 2 e um parzinho com 5. Tá bom? Aí é só multiplicar, viu, gente? Tranquilo, tranquilo, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Já encontrei aqui, tá vendo? Ou então, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Do mesmo jeito. Tem como simplificar isso aqui? Tem, não tem? Ambos dividem por 5. 5 por 5 que dá 1 e 20 por 5 que dá 4. Aqui está na forma simplificada. Mas deixando aqui já está valendo, viu, gente? Só se a questão lá estiver pedindo para você entregar na forma simplificada. Aí você faz isso, tá bom? Às vezes, alguns livros didáticos, quando você vai procurar a resposta, ele já traz na forma simplificada. Então, por isso, fica atento para isso aí, tá bom? Vamos para a última questão de hoje. Raiz quadrada de 36,625 avos. Bom, o número de cima é fácil, né? Raiz quadrada de 36, todos nós sabemos qual é o número que ele vezes ele dá 36. Se você pensou no 6, pensou certo. E agora a raiz quadrada de 625. Gente, ninguém é obrigado a saber isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Fatorar. Se formar pares, existe uma raiz quadrada. Se não forma pares assim, gente, é porque não tem, viu? Isso aqui é um atalho para você logo chegar lá à resolução. Vamos lá? Vamos fatorar? Oh, lele, oh, lá, lá. Vamos faturar, lembrei de Silvio Santo aqui. Vamos lá? Estamos aqui. 625 não divide por 2. Por que 625 é ímpar? Será que divide por 3? Vamos somar os algarismos? 6 e 2 é 8. 8 e 5 dá quanto? 13. O 13 está na tabuada do 3? Tá não, né, gente? Então não divide por 3. Vamos tentar por 5 agora. Divide por 5? Divide, porque termina em 5. Todo número que termina em 5 ele é divisível por 5. E a gente vai e faz isso aqui, ó. Já sabe que é por 5. Quanto é que vai dar? Vamos fazer continha aqui para ver? 625 dividido por 5. Vamos lá? Acompanhe com o professor aqui, né? 6 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5 para 6, 1. Traz o 2, faz 12. 12 por 5 dá 2, porque 2 vezes 5 é 10, para 12 falta 2. Desce o 5. 25 por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25, para 25, 0. Tá bom, gente? Então, se é divisível, sempre vai ter 0 como resposta, como o resto aqui, tá bom? Então, deu quanto aqui? 125. 125 ainda divide por 5. Eu não posso tentar mais com ninguém aqui atrás. Continua agora daqui para lá. Termina. Divide porque termina com 5, tá vendo aqui? Então, já coloco 5 aqui, ó. Já coloco ele ali e vou fazer minha continha. 125 dividido por 5. Vamos lá, continha? 12 dividido por 5 dá 2, não é? 2 vezes 5, 10, para 12, 2. Desce o 5, que faz 25. 25 por 5. 5 vezes 5, 25, para 25, 0. Então, 125 por 5 está dando 25. 25 é dividido por 5? Dá, né? Todo mundo sabe dessa altura aqui, eu acho que ninguém tem essa dificuldade, que dá 5. 25 por 5 dá 5. E 5 por 5 que está dando 1. Como é que eu faço para saber se existe uma raiz quadrada desse número agora? Ver se formam pares. Ó, formou um par com esse 5, formou um par com esse outro 5. Aí eu multiplico isso aqui agora. Quanto é 5 vezes 5? 25, muito bem. Deu 6, 25 avos. Tem como simplificar? Tem não, né, gente? 6 dividido por 2 ou por 3, 25 só por 5. Aqui não tem como simplificar, a resposta fica assim, 6, 25 avos. Tá bom, gente? Eu acredito que não ficou tão difícil não, né? Viu que é simples? Depois que você entendeu o processo de fatoração, esse número alto é seguir esse caminho aí, tá bom? Então, eu vou passar para você aqui uma atividade para você resolver e passar para o professor no privado para ver se você entendeu bem, tá bom? Dá uma olhadinha, dá um print aí no seu celular, tá bom? Que eu vou entregar só nessa forma para você. Tá aí. Encontra as seguintes raízes: 9,25 avos, 100, 400 avos, 144, 225 avos, 900 e 1.600 avos. Tá bom? Essa atividade aqui você faz, depois passa para o professor no PV, para ver se você está entendendo legal. Tá bom? E na próxima aula a gente vai fazer a correção dessa atividade. Então, bons estudos, fique com Deus, vamos juntos estar construindo conhecimento. Tá bom? Um forte abraço.